Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Bonomi, estamos aqui hoje para gravar mais um episódio da série Bibliografia, a série na qual eu comento sobre livros antigos para refletir sobre temas atuais. E hoje a gente está aqui para falar não de um livro, mas sim de um ensaio japonês escrito em 1933, ou seja, há 90 anos, 91 anos. E é um ensaio curto sobre estética japonesa, mas que traz um recado muito importante que eu imagino que seja fundamental para nós fazermos uma reflexão, principalmente sobre o conservadorismo, sobre o tradicionalismo, que é esse famoso ensaio Em Louvor da Sombra. Tenho aqui a edição da Penguin, que eu recomendo bastante, é uma edição muito boa, e esse ensaio é bem curtinho, bem fácil de ser compreendido e também é muito legal. Enfim, vamos lá comentar sobre esse ensaio e antes disso, queria só deixar claro que se você estiver gostando dos vídeos, se você estiver gostando desses quadros em que eu estou pegando livros para falar sobre esses temas, por favor deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho que vocês vão me mostrar que vocês estão gostando e isso me dá um incentivo para continuar cada vez mais forte. Valeu? Mas enfim, vamos comentar sobre esse ensaio. Em Louvor da Sombra, como eu disse, foi escrito em 1933 e no contexto da obra, o escritor Junichiro Tanizaki escreve que o Japão está passando por um processo de modernização cultural muito rápida, porém que os costumes japoneses clássicos permanecem. A única coisa é que eles estão sendo adaptados. Então, ele até cita logo no começo do livro sobre uma experiência que ele teve com luminárias. As luminárias japonesas, famosas, as shoji, se eu não me engano o nome, são aquelas que são feitas, revestidas com um papel, um formato mais ou menos assim, algo mais circular. Imagino que você já deva conhecer. Porém, ao invés de papel, estavam sendo vendidas agora luminárias de vidro, que eram feitas ali com painéis mais resistentes e mais adequados à luz elétrica e tudo mais. E aquilo assustou de certa forma o Tanizaki, porque ele observava aquilo com uma certa preocupação sobre como aqueles avanços refletiam sobre a estética japonesa, sobre a tradição japonesa. E ao longo do livro, ele vai falando também de várias experiências que ele teve e que pessoas conhecidas dele tiveram com essa adaptação à modernidade, que vai passando principalmente pela chegada dos costumes elétricos, da eletricidade. E com isso ele vai argumentando ali com uma forte defesa tradicionalista, ele era bem resistente a essas mudanças e até outros personagens que aparecem também demonstravam bastante aversão ao novo, porém ele de certa forma estava crente de que a tradição ia se manter. E esse ensaio é muito importante porque se nós formos analisar hoje, o Japão é um país extremamente avançado tecnologicamente. É um polo da tecnologia, é um polo da ciência, é um polo fundamental da cultura. Então isso quer dizer que, por mais que se passaram os anos, e eu estou dizendo 90 anos depois desse ensaio, cada vez mais a adaptação da cultura japonesa foi feita. Só que eles mantiveram seus valores tradicionais, mantiveram aquilo que sempre foi passado de geração em geração. A gente conhece vários costumes japoneses hoje, que eu posso citar, por exemplo, o Oshogatsu, o Ano Novo japonês, que tem os costumes de vestir determinada roupa, de comer determinada coisa, de visitar os templos, tudo mais. Essas tradições se mantiveram. A única coisa é que elas foram adaptadas com o tempo, ou seja, elas passaram por mudanças. E essas mudanças não fizeram o Japão perder a sua individualidade enquanto um antro cultural e mesmo avançando para a modernidade. Eles abraçaram a modernidade sem perder aquilo que lhes era tradicional, a tradição secular. E é esse o ponto que eu queria refletir, porque parando para pensar hoje, cada vez mais a sociedade tem abandonado as suas tradições, ou, se não abandonado, tem dado menos importância. O Brasil, na minha perspectiva, tem abandonado cada vez mais aquilo que levou uma vez o Brasil a ser um dos polos culturais. E ainda mantém algumas tradições. É importante citar que o carnaval, por exemplo, é famoso mundialmente. Esses dias eu estava em um evento, tocou lá uma banda japonesa e os japoneses disseram que queriam passar o mês de fevereiro no Brasil porque queriam curtir o carnaval, queriam curtir o samba. E isso me despertou uma coisa, porque eram japoneses falando da cultura brasileira.
E nós, enquanto brasileiros, adoramos a cultura japonesa, pelo menos em grande parte. Eu tenho um amigo que simplesmente é fascinado por tudo aquilo que vem do Japão, é um cara que sempre está comigo na Liberdade, e por eu ir muito na Liberdade, eu também vejo que as tradições se mantêm lá, com as luminárias famosas, com os templos, com as decorações, com tudo aquilo que é tradicional, os famosos manekineko, os gatinhos da sorte, são algo antigo e que mesmo assim mantém a tradição viva. Além, é claro, de tantos outros costumes. Porém, é claro, o Japão passou por uma modernização de sua cultura. Você vê, por exemplo, que antes o que eles escreviam, eles eram grandíssimos escritores, com personagens célebres ali, que eu posso citar até como Haruki Murakami, Osamu Dazai e tantos outros escritores que vieram do Japão. 3 deles, inclusive, ganharam o prêmio Nobel. Eu destaco aqui o Yasunari Kawabata, que é um dos meus favoritos. Porém, eles adaptaram também a sua cultura para trazer novas histórias de animes, por exemplo, e mangás, e essas coisas ainda assim resgatavam o passado. Como esquecer, por exemplo, de Samurai X, ou Samurai X, como vocês preferem, Rurouni Kenshin, o nome literal, que trata do período Edo, né? O período lá de séculos e séculos atrás. Então, eles ainda mantêm essa tradição muito forte, esse respeito pela cultura que eles têm ainda é muito vívido. Tanto a cultura dos samurais, dos ninjas, tudo isso se mantém muito fortemente na cultura japonesa. As tradições que eles possuem se mantiveram. Mas e o Brasil? O Brasil, nesse cenário, como está? Eu avalio, e pode ser até uma opinião tradicionalista da minha parte, que o Brasil se desprendeu da sua cultura. Se desprendeu completamente, se desvencilhou da sua tradição. Manteve ali algumas coisas, porém cedeu muito à modernidade, a ponto de fazer com que os símbolos nacionais se tornassem praticamente nulos, praticamente vagos. E esses símbolos, infelizmente, se perderam. A tradição brasileira se perdeu. O que resta da nossa cultura hoje? Porque nós somos entusiastas do passado, em grande medida. Nós adoramos escritores como Machado de Assis e tantos outros que ficaram no passado, mas hoje em dia eu não vejo mais escritores brasileiros com essa mesma paixão, com esse mesmo resgate. As produções artísticas também. Antes nós éramos um polo da música e hoje em dia a nossa música se converteu a funk e sertanejo que, ok, tem a sua importância cultural. Porém, nós perdemos a outra tradição que nós tínhamos do passado. O Brasil, que era um país do samba, cada vez mais se desprende do samba e parece que só se lembra dele na época de carnaval. Nós também perdemos muito com a arte. Embora o mundo inteiro hoje eu entendo que não esteja produzindo mais a arte como nós conhecemos, né, como nós concebemos, que é as pinturas sobre tela, mas nós perdemos isso e não só perdemos, como também nós esquecemos dos nossos artistas. Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e todos os outros foram praticamente esquecidos. Mantém ali as vívidas memórias, os quadros, o Abaporu, por exemplo, todo mundo conhece, porém, mesmo assim, nós não damos a devida importância. E é isso que me fez gravar esse vídeo, porque eu imagino e eu tenho essa opinião de que nós não nos importamos com a nossa cultura, nós não nos importamos com a nossa tradição. E isso reflete bastante em muitas coisas que já aconteceram. 1932, o ano da Revolução Constitucionalista aqui em São Paulo, a Revolução de 32, inesquecível, pouquíssimos paulistanos dão o devido valor. Eu fui dar valor só quando eu assisti um documentário sobre, produzido pelo MBL. E antes disso, eu sequer ligava, eu sequer me importava, nunca parei para pensar muito, até perceber que, no caso, o Brasil e principalmente os brasileiros estavam abandonando seus símbolos culturais. Então, fica essa reflexão para o vídeo, porque enquanto alguns países mantêm as suas tradições, embora de forma adaptada, o Brasil passa por um problema, na minha visão é um problema, de se prender a algumas coisas como cultura, mas abandonar essa cultura pouco tempo depois. Pouco tempo depois. A gente não consegue consolidar a nossa cultura como antes. A gente se desprendeu da literatura, a gente se desprendeu da arte, os gêneros musicais e até mesmo os artistas musicais não ficam famosos por tanto tempo, são poucos aqueles que conseguiram manter a sua fama, que conseguiram manter o seu sucesso, mas a maioria hoje faz sucesso com uma música e fica famoso por 3 meses e depois é esquecido.
Então, assim, fica a reflexão e também o convite para que vocês repensem sobre o modo como o Brasil trata suas tradições, sobre o modo como o Brasil aborda esses problemas, essas temáticas, como o Brasil se desvencilhou completamente de seu passado, porque isso, na minha visão, é muito perigoso. É fundamental nós termos um passado, é fundamental nós termos valores tradicionais, é fundamental nós termos uma bagagem histórica para nos consolidar como um povo cultural. E é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado. Se você gostou, por favor, não esquece de dar seu like, se inscrever no canal. Tamo junto. Muito obrigado pelo apoio.